Só um minuto. É isso. Tá valendo. Bem? Bom, boa tarde. Eu sou o João Gonçalo Eugênio, aqui conhecido como Eugênio. Nós estamos iniciando a sexta aula da Escola de Cidadania de Diadema. Sejam todos bem-vindos, todas e todas muito bem-vindos. É uma delícia, é um prazer poder conversar com vocês na última tarde do mês de outubro. O mês de outubro, o final do mês de outubro, ele, infelizmente, é marcado por algumas coisas, de repente, não tão boas. Nós tivemos, infelizmente, no dia 30 de outubro de 1979, o assassinato do operário Santos Dias da Silva. O que chama a atenção do assassinato dele é porque tem duas grandes coisas. Primeiro, ele estava de frente à fábrica de onde trabalhava, junto com outros trabalhadores, só simplesmente do lado de fora da empresa, e ainda assim foi assassinado. E a outra coisa que chama a atenção é que, embora tinham centenas de testemunhas, todo o corpo de advogados que estavam com ele colecionaram infinitas provas. E, ainda assim, o policial militar foi absolvido por falta de prova. Então, isso é um pouco do que a gente vivia em termos de Brasil. E como nós estamos falando de crime do Estado, de crime da polícia, eu também quero ressaltar dois. Já que nós estamos falando de jornalismo, eu queria que depois, inclusive, quem puder, olhar um pouco o histórico do Vladimir Herzog. O Herzog foi um jornalista combativo que também teve a vida ceifada pela ditadura militar. E hoje, foi até difícil de tentar obter algumas informações, também quero me solidarizar com as famílias dos 160 mil brasileiros que já faleceram com Covid-19. Mas o outubro não é só coisa ruim, não. No final de outubro tem coisa boa. Eu quero aproveitar aqui para cumprimentar todos os servidores públicos que estão aqui. Gente, muito obrigado por estar com a gente, e vocês fazem a diferença no Brasil. Que bom que vocês estão aqui e vão segurar a peteca por esse momento difícil que o Brasil está passando. Mas vamos lá. Quem está com a gente pela primeira vez, eu queria fazer um convite. A nossa conversa hoje, que nós faremos com o Fábio Venturini, não é uma coisa solta, ela está conectada dentro de um curso. Nós já tivemos aula sobre feminicídio com a doutora Renata, nós tivemos saúde e SUS com o doutor Jorge Caiano, nós tivemos aula do trabalho com o Ivan Siqueira, nós tivemos aula do meio ambiente com o Ricardo Moretti, nós tivemos educação e cidadania com a Ana Lúcia Sanches. Então, você tendo oportunidade, por favor, acesse a nossa página e assista essas aulas, porque elas são da qualidade maravilhosa, que eu sei que ela será muito parecida com a aula que hoje o Fábio Venturini vai nos proporcionar. Então, tendo possibilidade, por favor, tenha um contato conosco. O nosso dia hoje ele será dividido em algumas partes. Eu estou fazendo hoje o chamamento inicial, depois nós teremos a Vânia, que fará a apresentação do Fábio. O Fábio Venturini depois terá um intervalo, como sempre os nossos palestrantes têm, que ele fará uma fala exclusiva. Depois ele vai interagir, ou melhor, os alunos, os convidados terão oportunidade de fazer comentários e perguntas a ele, e depois a gente entra para a parte final. Então, esse é o nosso dia. E nessa primeira etapa, que é essa parte inicial, nós temos dois outros momentos. O primeiro, que é a apresentação de um vídeo. O nosso vídeo sempre é alguma coisa, o nosso primeiro vídeo é relacionado à cultura,
E a cultura por quê? Primeiro, porque a cultura é fundamental. Depois, porque também a cultura hoje atravessa um ataque terrível. Há uma desinformação, há um desserviço, há uma grosseria, há uma brutalidade em relação às pessoas que agem em relação à nossa arte, que nós precisamos ressaltar e valorizar mais. Então, esse é o nosso primeiro vídeo. Nós vamos ouvir, então, desculpa, peraí que eu fiz uma colinha aqui, mas a minha colinha sumiu, porque eu tive que mudar de sala. Nós vamos ver o Fernando Neves. O Fernando Neves, ele é jornalista, editor e poeta. Ele vai apresentar uma poesia do Carlos Drummond de Andrade, onde ele mostra a Biblioteca Verde. É muito interessante. Por favor, Manuel, nos apresente o vídeo. E o Manuel está conosco hoje, pela primeira vez, ele está nos ajudando na divulgação da aula. Então, Manuel, eu queria muito te agradecer pela presença, tá bom? Bom trabalho para todos nós. Por favor, Manuel, o vídeo do Fernando. Olá, espero que vocês estejam gostando da aula de hoje sobre comunicação e cidadania. Eu sou Fernando Neves, sou jornalista, editor e autor de uma coletânea de contos chamada As Louras da Minha Vida, editada pela editora Bandeirola. A comunicação, o direito à comunicação e à livre circulação de informações é uma das bases da nossa democracia, né? Pois ajuda na tomada de decisão tanto individual quanto coletiva. E refletindo aqui sobre comunicação, pensei sobre os livros, né? Que apesar de todos os avanços tecnológicos, ainda é, e espero que continue sendo por muito tempo, a principal ferramenta da nossa formação educacional e cultural. E pensando nos livros, me lembrei de um poema do Carlos Drummond de Andrade que fala justamente sobre a paixão pelos livros. Conta a história de um garoto que pede ao seu pai uma antiga coleção de livros chamada Biblioteca Internacional das Obras Célebres, que em 24 volumes reunia diversos textos desde a antiguidade até a Idade Moderna, todos ricamente encadernados com percalina verde, que era um tecido muito comum nessas encadernações antigas. Vamos ler aqui juntos o poema para a gente entender do que estamos falando. O poema chama Biblioteca Verde. Papai, me compra a Biblioteca Internacional de Obras Célebres. São só 24 volumes encadernados em percalina verde. Meu filho, é livro demais para uma criança. Compra assim mesmo, pai. Eu cresço logo. Quando crescer eu compro. Agora não. Papai, me compra agora. É em percalina verde. Só 24 volumes. Compra, compra, compra. Fica quieto, menino. Eu vou comprar. Rio de Janeiro? Aqui é o Coronel. Me manda urgente sua biblioteca bem acondicionada. Não quero defeito. Se vier com um arranhão, recuso. Já sabe. Quero a devolução do meu dinheiro. Está bem, coronel. Ordens são ordens. Segue a biblioteca pelo trem de ferro. Fino caixote de alumínio e pinho. Termina o ramal, o burro de carga vai levando o tamanho universo. Chega cheirando papel novo, mata de pinheiros, toda verde. Sou o mais rico menino dessas redondezas. Orgulho não, inveja de mim mesmo. Ninguém mais aqui possui a coleção das obras célebres. Tenho de ler tudo. Antes de ler, que bom passar a mão no som da percalina, esse cristal de fluida transparência, verde, verde. Amanhã começo a ler, agora não. Agora quero ver figuras, todas. Templos de Tebas, Osíris, Medusa, Apolo nu, Vênus nua. Nossa Senhora, tem disso nos livros? Depressa, as letras, careço ler tudo. A mãe se queixa. Não dorme esse menino? O irmão reclama. Apaga a luz, cretino. Esparmacete cai na cama, queima a perna, o sono. Olha que eu tomo e rasgo essa biblioteca antes que pegue fogo na casa.
Vá dormir, menino, antes que eu perca a paciência e te dê uma sova. Dorme, filhinho meu, tão doido, tão fraquinho. Mas leio, leio, em filosofias tropeço e caio, cavalgo de novo meu verde livro, em cavalarias me perco, medievo, em contos, poemas, me vejo viver, como te devoro, verde pastagem, ou antes carruagem de fugir de mim e me trazer de volta a casa a qualquer hora, no fechar de páginas. Tudo sei, é ela que me ensina. O que saberei, o que não saberei nunca, está na biblioteca, em verde murmúrio, de flauta percalina, eternamente. Espero que vocês tenham gostado e espero que compartilhem da mesma paixão dos livros que tem Carlos Drummond de Andrade, que tenho eu e que tem você. Um abraço. Nossa, muito legal. Olha, pelo que estamos vendo, ler às vezes você precisa criar problema até dentro de casa. Imagina do lado de fora. Quais outros que nós temos aí, Renato? O Renato chegou, só para avisar. O próximo vídeo, por favor. Só passou um vídeo, eu não vi. É o do Leandro. Parou? Leandro? Pessoal, tudo bem? Quero agradecer a oportunidade, agradecer aos coordenadores da Escola de Cidadania de Diadema, as lideranças de Diadema pelo convite. Muito prazer, eu sou Leandro Amaral, jornalista do Repórter Diário, trabalho no dia a dia especialmente na rede social do Repórter Diário, com transmissões ao vivo todos os dias no Facebook, no YouTube e também no Twitter. Rapidamente aqui para fazer um panorama, né, nesse tema importante de comunicação e os impactos na sociedade, a gente já tinha antes da pandemia um cenário de uma comunicação cada vez mais ágil, em que cada pessoa tem o seu próprio veículo de comunicação através da sua rede social. Antes, para a gente buscar informação e também para divulgar algo, nós precisávamos de um veículo de comunicação, de um jornal, de uma revista, de uma emissora de rádio, de um canal de televisão. Hoje, cada um tem o seu próprio veículo, ou seja, você divulga o seu dia a dia, coisas boas e ruins no seu Facebook, no seu YouTube, no seu Instagram, no seu Twitter. Cada um passa a ser o seu próprio detentor de veículo, né? Por um lado, isso é muito bom, que a gente chama de democratização da informação. Por outro lado, surge um grande desafio, que é a responsabilidade com esta informação que é transmitida através desses veículos, desses canais, dessas ferramentas tecnológicas. E aí chama atenção, porque a pandemia acelerou todo esse processo. A gente costuma dizer que a pandemia não trouxe nenhum novo problema, ela potencializou tudo de bom e de ruim que nós já tínhamos no dia a dia da sociedade. E se nós já vivíamos na época dos youtubers, agora mais ainda. Todo mundo faz aula virtual, reunião virtual, trabalho virtual, cada vez mais home office, o que faz todo mundo aprimorar e aprofundar os conhecimentos em relação a esses canais e a esse contato como nós estamos agora, ou seja, uma comunicação cada vez mais ágil. Por outro lado, também nos impõe o desafio de combater veementemente as fake news. Bombardeio de informações pelo WhatsApp, pelo Facebook, é ficar, é pesquisar. Ixi, Jorge, vou abaixar. Ô, Jorge. Jorge. Lê baixo, lê baixo. Que isso, não? Isso aqui é meu. Você vai levar para onde? Dá licença. Que isso? Claro que você vai deixar. É meu. Quem é sua companheira? Quem é sua companheira? Por gentileza, gostaria de pedir que verificassem os microfones. E se o Manuel puder fazer a gentileza também de verificar essa questão. E uma dessas pessoas, sem saber e sem perceber, acabou entrando na live e tomando banho. Ou seja, a pessoa apareceu nua, fazendo um nudes ali no meio dessa transmissão. Ou seja, os cuidados redobrados, que a gente passa a ter a privacidade cada vez mais rastreada.
se é que é possível falar em privacidade e rastreamento, né? Mas é assim que acontece hoje. Todo mundo tem um celular ali no bolso, na palma da mão, então tudo que é feito na sociedade, em alguns instantes, já está aí viralizado, dependendo do assunto. Então fica desafio para cada um de nós, utilizar todos esses avanços da tecnologia, todos esses avanços da velocidade da informação, mas para o bem, para as notícias verdadeiras, e não para as notícias falsas, para meias verdades ou para informações incompletas que não ajudam no conteúdo e nem na prestação de serviços para as pessoas. E é um desafio que eu quero até pautar aqui no nosso debate para a gente refletir juntos, até porque hoje qualquer um, independentemente da sua formação de ser ou não jornalista, pode pegar e desenvolver o conteúdo no seu próprio canal, mas sempre fica aqui a responsabilidade, o assunto que nós estamos falando, as pessoas nele envolvidas, o direito sempre à ampla defesa, sempre ouvir os dois lados, opinião, ponto, contraponto, são os grandes desafios nos meios de hoje. Mais uma vez, quero agradecer aos coordenadores da Escola de Cidadania de Diadema, as lideranças, a você aqui presente, e esperamos cada vez mais interagir. E, claro, se possível, acompanhe o dia a dia do Repórter Diário, nosso Facebook, transmissões ao vivo todos os dias em 3 horários, 11 da manhã, 3 da tarde e 8 da noite, com entrevistas, as últimas notícias do dia da região e, claro, será um prazer contar com a audiência de vocês, tá bom? Obrigado, pessoal, bom curso, até a próxima, um abraço, meu Leandro Amaral e toda a equipe do Repórter Diário. Até a próxima. Ô, Leandro, nós é que agradecemos. Bom, então tivemos aí, por favor, já prepara-se o último vídeo. Então, nós tivemos aí, então, o Leandro, onde ele nos fala da importância e da necessária responsabilidade da conversa à distância. E vamos ver aqui agora mais um, que é o Emerson Ramos, e aqui ele aborda um pouco a diferença entre os grandes meios de comunicação e aqueles que têm mais responsabilidade no trato com a informação. Por favor, o vídeo do Emerson. Gostaria de pedir, em nome da coordenação, que já verificassem todos os microfones e deixassem eles fechados para que os ruídos externos ao ambiente do diálogo não interrompa e não atrapalhem a audição, o acompanhamento das pessoas na atividade. Peço encarecidamente essa gentileza, tá ok? Muito obrigado. Olá. Bom, primeiro quero agradecer o convite da coordenação da Escola de Cidadania de Diadema e quero me apresentar rapidamente. Eu sou Emerson Ramos, jornalista, radialista. Atualmente eu estou produzindo e apresentando também um conteúdo de diversidade musical brasileira e eu estou fazendo esse trabalho para a Fundação Comunicação, Cultura e Trabalho, que é mantenedora da TVT, um canal aberto em São Paulo, e também da Rádio Brasil Atual, que você acompanha no FM, no 98,9. Bom, são emissoras educativas comprometidas com o interesse público, também com o aprofundamento da democracia e a construção e, nesses nossos dias, a reconstrução diária da cidadania. Essas emissoras são Bom, estamos aí com... Não, eu interrompi que tinha algum áudio aberto, eu vou iniciar novamente, tá bom? Tá, então, pera só um pouquinho. O Renato já pediu 2 vezes, mas parece que não sei o que está acontecendo. Mas cancela o microfone de todo mundo, por favor. coordenação da Escola de Cidadania de Diadema e quero me apresentar rapidamente. Eu sou Emerson Ramos, jornalista, radialista. Atualmente eu estou produzindo e apresentando também um conteúdo de diversidade musical brasileira e eu estou fazendo esse trabalho para a Fundação Comunicação, Cultura e Trabalho, que é mantenedora da TVT,
um canal aberto em São Paulo, e também da Rádio Brasil Atual, que você acompanha no FM, nos 98,9. Bom, são emissoras educativas comprometidas com o interesse público, também com o aprofundamento da democracia e a construção e, nesses nossos dias, a reconstrução diária da cidadania. Essas emissoras são consideradas pequenas se comparadas a outras gigantes da comunicação, que sempre estiveram e continuam nas mãos de uma pequena parcela da sociedade brasileira. Essa pequena parcela é muito rica e, por sua vez, defende com muita violência um projeto de concentração de renda. E esse projeto neoliberal, que não se importa com a vida, tem se importado apenas com o lucro. E as pessoas são consideradas, nesse contexto, consumidores. Se não consomem, são descartados. E eu lembro aqui de um termo do sociólogo polonês Zygmunt Bauman, que evoca a modernidade líquida. Bom, em pleno 2020, a gente está vivendo num ambiente propício para a desinformação e também para a divulgação das notícias falsas, né, as chamadas fake news, que, como a gente sabe muito bem, tem o poder de desestabilizar, também derrubar governos que deram atenção a problemas sociais que causam desigualdades profundas no nosso país. Bom, por isso eu te convido para lembrar do tema dessa aula, né, que é a comunicação e o impacto na sociedade, para que você possa refletir sobre o tipo de comunicação que a gente precisa. Bom, para você que está acompanhando essa aula aqui, um grande abraço e até breve. Muito obrigada, Manuel. Agora eu vou iniciar, então, dar continuidade, aliás, né? Mas eu quero iniciar agradecendo de pronto pela presença do professor doutor Fábio Venturini, que está conosco através do contato realizado pela professora Eliane, do Articulações da Unifesp, que nós temos essa parceria, né? A Escola da Cidadania é vinculada à Unifesp. Agradecer também à professora Eliane, que representa o Articulações, e fez esse intermédio e trouxe o professor Dr. Fábio Venturini para essa aula de hoje. O professor Fábio já está aí na sala, né? Professor? Só para dar um oi. Vocês estão me ouvindo? Oi, eu estou aqui sim, estou te ouvindo. Ah, tá ótimo. Então, o professor Dr. Fábio Venturini, ele é jornalista, historiador, professor da Escola Paulista de Política, Economia e Negócios da Universidade Federal de São Paulo e membro da Comissão de Ética Jornalística de São Paulo. Obrigada pela presença, professor. Pode dar início assim, se você tiver aí. Se já tiver com algum slide, algo para preparar, só pedir que o Manuel, acho que já está disponibilizado para fazer o compartilhamento de tela. Tá bem? Obrigado. Eu não mandei slide para o Manuel, deixa para a gente fazer mais um bate-papo, se não me engano são 30 minutos que eu tenho, não é isso? Vou tentar falar em 30 para passar 30, 40 minutos tá bom. 30 a 40 tá tranquilo. Eu vou tentar falar em 30, porque aí eu falo 40. Tá, o professor fala bastante. Bom, verdade. Primeiro agradeço o convite. Né? Peço desculpa que vai ter alguns ruídos, porque assim, eu estou daqui a pouco eu tenho um ato de campanha aqui em São Paulo, às 4 horas da tarde, e eu estou aqui no diretório da Brasilândia, então fica entrando e saindo gente, né? Então, mas acho que dá para levar. Tá certo. Eu primeiro queria parabenizar, inclusive as falas iniciais do Luciano, dos vídeos que foram colocados adiante, um pouco antes, né? Que eles colocam alguns desafios que estão na comunicação atualmente. Né? Eu acho que o impacto da comunicação na sociedade é uma coisa até óbvia que a gente vem discutindo, né? A gente, não nós, né? Mas, digamos que a nossa sociedade vem discutindo isso há séculos. Acho que desde quando Gutenberg inventou a imprensa. Inclusive o fato da invenção da imprensa ser um dos marcos fundantes da modernidade é uma coisa muito simbólica com relação a isso, porque a gente está falando de um momento em que um grupo pequeno de pessoas consegue elaborar mensagens para espalhar massivamente para muita gente. É a industrialização da informação, a industrialização da distribuição das ideias. Mas o que me parece que dá
as maiores dúvidas hoje em dia, aquilo que dá até algumas inquietações e agonias, e inclusive abertura de possibilidades de atuação política, de atuação cidadã, não apenas político-partidária, né, mas a atuação cidadã, é com relação às mídias digitais, principalmente com as redes sociais. Uma coisa que começou a avançar bastante a partir de 2007, 2008, né? O pessoal que é jovem há mais tempo, como eu, se lembra do Orkut, do MySpace, ICQ, que já eram formas de conexão, né? O ICQ era para a molecada que não sabe, o ICQ era como se fosse um WhatsApp, mas só no computador. Então, essas ferramentas, elas estão aí há um bom tempo, mas o que a gente tem de efetivamente novo é que houve uma aceleração muito grande na produção e distribuição de conteúdo. E uma aceleração na produção e na distribuição que não foi acompanhada pela qualidade da produção do conteúdo. Se a gente pensar na imprensa, não é que a qualidade da imprensa brasileira fosse tão grande antigamente. Eu diria que ela era mais diversa, e por ser mais diversa, ela tinha, obviamente, mais qualidade. Uma coisa é você ligar na TV Globo e ver um jornal organizado e dirigido pelo Armando Nogueira, né? Do Marcos, o juiz de futebol, pelo Armando Nogueira, né? Com repórteres que estavam lá por conta de sua capacidade, inclusive de análise política. Hoje, embora ainda existam esses jornalistas, por exemplo, no Jornal Nacional, você tem um controle da informação e do que se pode falar muito maior do que havia 30, 40 anos atrás. Então, a internet, ela faz com que a gente produza conteúdo, mas a qualidade, inclusive técnica, não só do conteúdo, ela não tem um aspecto que tinha até antes das redes sociais, que era algum tipo de revisão. Tem gente que interpreta como censura, mas não, né? Claro que pode haver censura, houve censura no Brasil, mas o jornalismo, principalmente, tinha um aspecto da revisão do conteúdo, daquilo que vai ser oferecido ao público. Com as redes sociais não existe mais essa revisão. A pessoa pode pegar, escrever qualquer coisa, colocar lá, ofender alguém, ou produzir alguma coisa que vai se voltar contra ela própria, né? Colocar uma opinião infeliz. Então, tudo que acontece agora com a comunicação digital é mais rápido, é mais acelerado, é mais intenso. E isso gera, obviamente, uma série de consequências. Eletrônicos. Eu não sei nem o que é. Agora, para entender esse mundo da internet, eu queria voltar um pouco antes para a gente tentar entender entender o mundo da comunicação de massa. A gente teve no século XX e até a primeira década do século XXI estudos da comunicação muito vigorosos para tentar entender como se dá a comunicação de massa. É em que um grupo pequeno elabora mensagens que são distribuídas em escala industrial para toda uma sociedade. E aí muita gente pensa em manipulação da massa, etc. A psicologia das massas, sociedade do espetáculo, um monte de conceitos. E eu vou enfatizar aqui duas ideias, que são teorias, e vou tratar como uma aula de teorias da comunicação, mas são duas teorias da comunicação que estavam até um pouco em desuso, mas me parece que ajudam muito a explicar essa aceleração da velocidade na internet. A primeira delas é uma teoria que chama teoria do agendamento. Se discutiu muito no século XX sobre a manipulação da massa, abusando de ter como objeto de pesquisa a propaganda nazista. Então, como a população alemã seguiu os nazistas, se atribuiu durante um tempo essa simpatia dos alemães aos nazistas pela capacidade de oratória e pela qualidade técnica da propaganda nazista. Depois vem os contrapontos, que não é só isso, precisa ter uma certa simpatia das pessoas à propaganda nazista, etc. Agora, os temas que os nazistas colocavam para as pessoas discutirem, né, eram temas absurdos, né? A defesa do Holocausto, etc. Então, a gente vive no Brasil de uma situação que a gente se choca, mas tem precedentes, né, de outros países, outras épocas, em que coisas parecidas aconteceram. 10 anos atrás seria absurdo a gente discutir se era o caso ou não de tomar uma vacina, de aceitar ou não uma vacina por conta do país em que ela
foi fabricada ou desenvolvida. Isso é uma coisa tão absurda, mas para algumas pessoas parece tão normal. Não se chega nesse estágio do dia para a noite, não é um raio em céu azul. Isso vai acontecendo durante um tempo, até um determinado momento em que a sociedade está madura para aceitar absurdos. Então, essa teoria do agendamento, que foi elaborada por um sociólogo americano, um cientista político americano, o Maxwell Malcolms, ela coloca o seguinte: as pessoas, não é que elas acreditam no que elas veem no noticiário, no que elas veem na televisão. O noticiário define aquilo que as pessoas vão conversar no dia seguinte. Então, se você pega o noticiário, ele está falando sobre a morte do John Kennedy, as pessoas vão conversar só sobre a morte do John Kennedy. A morte do John Kennedy foi um evento importante, de impacto no mundo inteiro. Era o presidente de uma das duas potências da época. Mas o noticiário batendo isso, as pessoas não vão falar de outra coisa. No almoço vão falar sobre o John Kennedy, no corredor, no trabalho vão falar sobre ele, na escola, vão falar sobre isso. Agora, essa dinâmica, ela funciona com outras coisas também. Então, quando se chega, por exemplo, num período eleitoral, a gente vê a imprensa falando de temas que normalmente serão cobrados dos candidatos. Então, vamos cobrar dos candidatos sobre saúde, educação, eleições municipais, o período que a gente vive hoje. Você vai cobrar, o noticiário vai falar sobre saúde, educação, a campanha dos candidatos, o que eles estão falando, transporte público, habitação, coisas referentes ao município. Então, naturalmente, as pessoas assistindo o noticiário, elas vão falar de eleições, saúde, educação, mobilidade urbana, todos esses temas que está na agenda pública do debate. Chega a época de Copa do Mundo, as pessoas vão discutir se a convocação foi correta, se foi errada, se tal jogador tinha que estar no time, se não deveria, quem vai ser o campeão, quem não tem chance, por que o Brasil vai ganhar, por que o Brasil não vai ganhar. Então, é o agendamento. E aí as pessoas vão formar a sua opinião, e a opinião pública vai se tomar num certo sentido a partir dessas conversas que vão acontecer, porque são provocadas pelo noticiário. Então, isso dá um passo adiante. Não é uma coisa que o que o noticiário fala, as pessoas acreditam. O noticiário induz as pessoas a conversarem e essa indução vai fazer com que as pessoas concluam alguma coisa. A gente pegar, por exemplo, sobre o noticiário sobre a Lava Jato. Você pega no Jornal Nacional, sempre que ia falar da Lava Jato, era alguma coisa envolvendo a Petrobras, um duto de óleo saindo sujeira e dinheiro na lama. Dinheiro jogado fora, dinheiro distribuído. Tanto a forma como é colocada a notícia, quanto aquela iconografia toda nos fundos, não só vai induzir as pessoas a conversarem sobre corrupção, mas elas vão conversar sobre corrupção, Petrobras, porque a Petrobras está de determinada forma, e vai induzi-las, inclusive, à conclusão. Vai induzir a conclusão de que a Petrobras está quebrada, ela não tem problema vender a Petrobras, etc. Então, essa dinâmica de as pessoas concluírem, discutirem pelo agendamento, ela é algo que, na época da internet, ela aparece muito. Pelo seguinte motivo, é certo que nós publicamos o que nós queremos. Tá? Mas, por exemplo, o Facebook não é nenhuma plataforma democratizada. Ele tem um dono que, inclusive, consegue definir o que aparece mais ou menos. Então, não é nada democrático. Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, não tem nada de democrático. Tem um controle empresarial que não tem a participação do público, da cidadania, para definir como que vai ser essa distribuição de conteúdo. É uma decisão privada. Mas mesmo dentro dessas limitações, a gente vai e publica absolutamente o que a gente quiser. Agora, em geral, as pessoas publicam sobre o tema do momento. E aí dá essa impressão de que a coisa fica muito mais rápida, porque você vai e coloca um determinado tema. A gente pode pegar algumas polêmicas de 2 meses atrás, parece que foram anos, já tem anos que essas polêmicas ocorreram. Porque a gente tem sempre uma polêmica atrás da outra, porque a hora que o assunto é colocado nas redes sociais, todas as pessoas vão e repercutem. E aí eu digo que é uma paralaxe. A paralaxe, quando você pega um copo d'água e põe, por exemplo, um canudo no copo d'água, se você olhar no copo e ele for transparente,
você vai ver o canudo entrando aqui e na água parece que ele está torto, parece que ele está indo para o outro lado. Existe uma paralaxe, que a gente enfia o canudo e acha que está indo para o outro lado, mas a continuação, o canudo está continuando dentro d'água. Que é a ideia de que a própria rede social define o que é ou não polêmica. A maior parte das polêmicas de rede social, elas são ou provocadas ou estão articuladas com o noticiário. Isso, inclusive, é uma questão de atuação em épocas de eleições. Em 2018, tanto o sistema de fake news que elegeu o Bolsonaro, quanto o noticiário, eles seguiam tratando do mesmo tema. Enquanto o sistema do Bolsonaro ia contando mentiras e absurdos, o noticiário ia tratando do tema, tentando evitar as mentiras e os absurdos. Mas o fato do tema estar correndo entre as pessoas já fazia com que versões absurdas como do kit gay, de estudantes universitários estarem na manifestação do Ele Não, defendendo o fechamento de igrejas evangélicas, essas coisas, ajudou com que as pessoas que acessavam sobre as fake news, sobre os temas que estavam colocados nas eleições de 2018, ficassem mais suscetíveis a acreditar nas fake news. Então, a gente tem uma aceleração e uma divulgação em massa de opiniões sectarizadas, travadas. Opiniões que são colocadas como aquelas que não podem, em hipótese alguma, ser contrariadas. Eu acho que um exemplo muito recente que está acontecendo agora aqui na eleição em São Paulo, a gente pega, por exemplo, o jornal Folha de São Paulo, ele publicou 2 matérias sobre o Guilherme Boulos. Uma delas sobre uma conta que ele não teria declarado com R$500 alguns, e 5 ou 6 dias depois ela colocou uma conta dizendo que a fonte de renda que ele declarou vínculo com uma faculdade privada e a faculdade negou que ele tinha vínculo. Quem lê a matéria, quem é professor universitário, sabe que as universidades privadas, principalmente em curso de especialização, não contratam o professor para dar aula de especialização. Mas quando você coloca essas matérias, você põe esse tema na rua. Nesses dias, entre uma matéria e outra, a rede bolsonarista de WhatsApp começou a distribuir uma série de notícias e questionamentos exatamente sobre a fonte de renda do candidato. Então, não digo que isso é articulado, que as pessoas se encontram e falam, vamos sacanear dessa forma, mas você tem uma interdependência em que as redes sociais, elas falam sobre que a imprensa tradicional, aquela que a gente achou que ia acabar um dia, a gente não. E as pessoas falam, acabaram os jornais, acabaram os rádios, porque a internet resolveu tudo. Não. As redes sociais vão debater aquilo que está na mídia tradicional e a mídia tradicional vai ser influenciada pelas redes sociais. E aí quem tem articulação, organização para atuar nessa área da comunicação digital vai entrar nesse meio para fazer com que as pessoas debatam sobre o que se quer. Então a gente tem uma mudança muito grande, muito mais em decorrência da introdução da tecnologia, não pela tecnologia em si, mas pelo efeito que ela dá, que é aumentar a oferta de informação, acelerar a circulação e fazer essa informação chegar em todos os lugares, porém, no meio do caminho, ela vai ser ressignificada. A internet, ela faz um gigantesco telefone sem fio. E a informação vai distorcendo, até chegar, porque o jornalismo profissional, ela vai distorcendo pelo seguinte, porque a pessoa vai colocando a informação de acordo com seus filtros pessoais e o seu interesse. Então, o jornalismo profissional bem feito, com critério ético, ele vai pegar um fato e vai relatar esse fato. Vai entender o contexto, vai ouvir todas as partes envolvidas e vai relatar para o seu público. Pegar um exemplo bem extremo. Eu pego um repórter palmeirense e ponho esse repórter palmeirense para cobrir um Palmeiras e Corinthians. Aí chega nesse jogo, o Corinthians joga muito bem e ganha de 3-0.
O fato desse repórter ser palmeirense é de foro íntimo e pessoal. Se ele fizer o trabalho bem feito, ele vai relatar que o Corinthians jogou melhor, fez os gols, vai apontar os problemas do Palmeiras no jogo e vai dizer, ó, o resultado é esse. Agora, se você pegar um usuário de internet comum, que não é uma pessoa preparada para esse tipo de comunicação, e que não tem um compromisso social, né, acho que toda profissão tem um compromisso social, ele pode muito bem vir e falar, o juiz roubou. Se não fosse o VAR no primeiro gol, a gente tinha ganhado. E aí, né, quem está querendo colocar para fora, extravasar os seus sentimentos, as suas frustrações, vai chegar e falar, isso mesmo, esse juiz é um desgraçado, ó, aquele zagueiro que errou. Isso é o filho de uma mãe. Ou é o goleiro tomar um frango. Então, você não tem um relato, você tem uma interpretação, uma filtragem, que vai e dá o relato de acordo com o seu interesse pessoal para a satisfação do seu desejo. Seja o desejo de não aceitar o resultado, seja o desejo de dar uma justificativa, seja o desejo de não dar o braço a torcer a ninguém. Então, quando você está na rede social, pode ter uma informação, mas aquilo não significa aquilo não significa que ela foi corretamente colocada. Ela pode estar cheia de juízos de valor, de adjetivações. Então, então, voltar ao exemplo do candidato em São Paulo. A Folha vai e coloca a notícia. Olha, esse candidato, ele declarou isso, a gente foi atrás da empresa, a empresa disse que eles não têm vínculo. A informação acabou aí. Tá? Acabou. Quem é professor ou foi professor de universidade privada, lê a matéria e fala, mas é óbvio que ele não vai ter vínculo. Ele é professor de especialização, ele não dá aula na graduação. Ele foi dar aula num curso de especialização, ele foi lá, deu um módulo, outro, ele pode dar até vários módulos, só que ele vai como pessoa jurídica. Porque é essa forma de contratação que está ocorrendo hoje nas universidades privadas. Veja, não estou nem discutindo se essa forma de contratação é adequada ou não. Eu acho bem inadequada. Mas é um dado, essa forma de contratação é colocada. Agora, quem não conhece essa dinâmica, vai ler e falar, olha, tem uma fraude. E aí, se a pessoa não gosta do candidato, olha aqui, ó, esse cara fraudou o currículo, fraudou a declaração. E aí a informação já sai de não existe um vínculo formal para o candidato estar fraudando o currículo. E daí você vai dando saltos, até chegar o momento em que, olha, a fonte de renda dele é ilegal, é imoral, é ilícita. Esse tipo de coisa já acontecia. Não é nenhuma novidade. Eu me lembro, eu era criança, né, as pessoas conversando na rua, que se o Lula fosse eleito em 1989, ele ia entrar na casa das pessoas e ver quem tinha 2 TVs, tirar uma TV e dar para uma família que não tinha nenhuma. Assim, quando eu era criança na Coab Teotônio Vilela, tá? Não era criança nos Jardins, não. Então, você tinha um bairro de periferia em que boa parte das famílias sequer tinha TV em casa. Né? Quem tinha uma, e as pessoas estavam com medo de perder aquela TV que elas sequer tinham. Né? Porque ela olhava, pô, se eu tiver uma TV preto e branco no quarto, que quebra o meu galho, porque eu tenho os filhos brigando por causa da TV. Se o Lula entrar aqui, ele vai tirar essa TV e colocar para aquela família vizinha minha que não tem nenhuma TV. Isso circulava, não existia internet. Quando a Luísa Erundina era prefeita, tinha um boato que circulava pela cidade que ela mandava buscar mandava caminhão pau de arara para Paraíba, né, porque ela é paraibana, para trazer paraibanos para São Paulo para que eles fossem camelôs no centro. Você tinha uma época de um desemprego absurdo, então as pessoas iam se virar como? Elas iam vender coisas, né? Comércio, pequeno comércio informal. E o centro de São Paulo muito movimentado, as pessoas iam para o centro, tentar vender alguma coisa. O Jânio, que foi o prefeito anterior, tentava resolver com guarda civil, né, reprimindo. Na gestão da Erundina, que essa repressão foi interrompida, as pessoas foram vender mais, então aí começaram a falar que ela trazia gente no pau de arara, né, um caminhão com
com as travessas em cima, que as pessoas vinham segurando, e vinha lá da Paraíba até São Paulo. Aí as pessoas olhavam para o lado. Bom, eu conheço gente que veio do Nordeste para São Paulo no caminhão Pau de Arara. O centro, que tinha menos camelô, tinha menos porque a polícia reprimia, agora ele está cheio de camelô. A maioria dos camelôs vem do Nordeste, então logo isso faz sentido. Isso não tinha internet, gente. Isso era no boca a boca. Eram as pessoas conversando na rua que faziam isso. Quando chega na internet, esse negócio ele ganha toda a potencialidade de eu não precisar fazer nada, a não ser dar um encaminhar a mensagem. E aí se constrói um consenso em torno da mentira. E esse consenso em torno da mentira, ele se dá pelo desejo, para a satisfação de desejos pessoais. Tá? E aí vai colocando toda essa... Os rancores se potencializam. O linguista italiano Umberto Eco, ele dizia que a internet fez com que aquelas coisas que só eram ditas na taverna, pelas pessoas que eram o idiota da vila, esse idiota da vila se tornou uma autoridade em determinados assuntos. Acho que o Brasil é um exemplo muito claro sobre isso, porque você tem um cara que seria o idiota da vila, que se tornou um guru do presidente, o guru de um político que se tornou o presidente da República, e que é um idiota com bastante leitura, é ilustrado, né? Um idiota ilustrado. Se torna guru do presidente da República e é citado no parlamento, começa a ser citado nas escolas, começa a ter livros adotados, por exemplo, no estado de Santa Catarina, começa a adotar livros desse idiota ilustrado. Então, a veracidade, ela perde espaço para a vontade de estar certo. E aí isso se torna proposta de política pública. Então, como que eu vou resolver o problema da economia? Então, o Bolsonaro disse que ia resolver o problema da economia, colocando pessoas especialistas, cada uma em sua área, e desconstruindo a mamata que gerou a corrupção do PT. Uma frase dessa contém tanto absurdo que você não consegue dialogar com quem te cita essa frase. Porque ela contém o absurdo de que antes não tem pessoas técnicas, cada uma no seu cargo, você ignora todo o staff da tecnocracia estatal, você coloca que a causa da crise econômica é a corrupção, e vocês podem procurar a vida inteira que vocês não vão achar uma única teoria que vai dizer que a causa da crise econômica é a corrupção. A corrupção ela é decorrência de um monte de coisa, ela causa outros, mas crise econômica não. E que ele vai resolver na porrada. Então as pessoas começam a encaminhar a partir do que elas acham que, olha, vamos encaminhar a partir de qualquer coisa. Você vai e cita um absurdo qualquer e fala, ó, é assim, e quem discordar é a minha opinião contra a sua opinião. Então você coloca a opinião e o conhecimento se tornam equivalentes. Ora, a gente pegar como que a imprensa brasileira, atuando no agendamento, fez com que o debate chegasse nesse ponto. Então eu pego, por exemplo, vou falar sobre segurança pública. Eu pego um professor, tem uma professora da UFRJ, que é especialista em segurança pública, eu coloco essa professora aqui discutindo com o Bolsonaro do outro lado. Ou eu quero falar sobre direitos humanos, eu ponho de um lado um secretário de direitos humanos, uma pessoa que é especialista na área, trabalhou com direitos humanos a vida inteira, e do outro lado coloca um garoto daqueles do MBL, que ninguém sabe de onde vem o dinheiro para eles fazerem aquele aula todo, que vai lá só responder com agressão. Então você coloca um especialista de um lado e um agressor, um verborragia do outro, e a população olha e vê os dois como equivalentes. São duas coisas iguais, só que são pontos de vista diferentes. Né? Onde isso está estourando hoje? Está estourando, porque a gente está na pandemia. Né? Na pandemia, as pessoas estão achando que isolamento social, confinamento, uso de máscara e vacina é uma questão de opinião. Agora, a gente só chega nessa situação em que as pessoas acham que vacina é uma situação, é um tema, uma questão de opinião de cada um, porque lá atrás, questões como segurança pública, história,
temas sociológicos, políticos, foram colocados lado a lado, o pensamento razoável, de um lado, com a opinião estapafúrdia do outro, como se eles fossem equivalentes, aí a população escolhe quem que está certo. Quem gosta de humor, eu sugiro no Porta dos Fundos, eles têm uma série de vídeos que é polêmica da semana. Tem um muito... trágico, é tragicômico, né? Um debate sobre aquecimento global. Aí tem uma especialista falando que o aquecimento global está gerando extinção de espécies, um monte de problema, etc. Aí, do outro lado, tem um cara que fala, não, esse aquecimento global não tem nada, eu moro lá no Xerém, é fresquinho. Em Bangu, sim, é quente. Essa é uma forma caricata de demonstrar o que foi feito na imprensa brasileira durante 15 anos. E chega esse momento, a gente teve, com o agendamento do debate sobre o que se vai discutir, e além de o que se discutir, dando voz a pessoas que falam absurdos, induzindo as conclusões a que se chegavam, para que se pudesse, pelo emburrecimento amplo, geral e restrito da população, implantar um programa neoliberal sem questionamentos. A população brasileira não questionou a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, não questionou nada, ela simplesmente foi aceitando. Mas ela se livrou do PT, se livrou da Dilma, das pedaladas, o Brasil quebrou, né? E ela foi voluntariamente até as urnas escolher o candidato mais degenerado, ignóbil, né? Coisa mais putrefata da política brasileira, ela foi voluntariamente escolheu em 2018 para presidir o país. Isso decorre de pelo menos 15 anos em que a comunicação seguiu esse ritmo, mas ela tem uma articulação entre a mídia tradicional e o comportamento nas redes sociais. E aí, nesse comportamento das redes sociais, eu vou chegar na segunda teoria que eu queria falar, que é também da ciência política norte-americana, Elizabeth Neumann, que ela identificou nas eleições, se não me engano, de 68, nos Estados Unidos, um fenômeno que ela chamou de espiral do silêncio. Veja, a gente está falando de um mundo sem internet. Né? A gente está falando dos Estados Unidos, fim dos anos 60, começo dos anos 70, um período de luta por direitos civis, em que os jornais e a TV e o rádio eram muito importantes na circulação das ideias. E a Elizabeth Neumann, ela percebeu o seguinte, quando você tem na sociedade algumas opiniões, várias opiniões. Ela nem questionou se a opinião estava certa ou errada, mas você tem um conjunto de opiniões que é colocado na sociedade. Se uma ou um grupo de opiniões convergentes consegue ser defendida por muita gente ao longo de um período muito longo, essa opinião ela vai sendo colocada e empurrada de modo que as outras opiniões elas vão evanescendo na sociedade. E mais, quanto mais gente defende essa opinião, menos gente que pensa o inverso vai se sentir estimulada a defender a opinião contrária. Então, a opinião contrária ela vai sendo socialmente reprimida até que ninguém tenha estímulo algum de defendê-la. Até porque, como tem muita gente defendendo a outra opinião, essa opinião contrária que está lá reprimida, se ela for defendida, essa pessoa ela própria vai ser reprimida pelos defensores da opinião majoritária. E os defensores da opinião majoritária vão usar tudo que é artifício, menos um artifício racional. Eles vão usar um artifício que, em geral, é uma falácia. Então, por exemplo, se eu coloco uma opinião que não é a majoritária, aí vão falar, não, mas você só está falando isso porque você é tal coisa. Você só está dizendo isso porque você torce para tal time, porque você vota em tal partido, porque você nasceu em tal lugar, ou porque você tem tais características pessoais. Então, quando se entra numa espiral como essa, a opinião majoritária vai sendo defendida e vai se batendo em cima dela por muito tempo, vai se fazendo uma espiral até que chega um momento que ela está abrangendo uma grande parte da sociedade. E a opinião minoritária, ela
faz o sentido inverso, até chegar num ponto em que pouca gente vai estar defendendo, e esse pouca gente que defende sequer vai abrir a boca. Então, usar aí o exemplo do movimento antipetista para a derrubada do governo Dilma, né, que começou em 2013. Né, assim, ele começou antes, mas que ele teve o seu rompante geral em 2013, porque em 2013 você tinha nas ruas gente de direita e de esquerda se colocando como rebeldes contra um governo de esquerda. Né, um governo que chega, um partido que chega ao governo com uma coalizão dizendo vamos mudar, vamos melhorar, nós somos diferentes. Aí, quando chega num determinado momento, a própria esquerda está dizendo, falando, olha, isso aí, vocês são tudo a mesma coisa, e os movimentos de direita estão falando, vocês roubaram tudo. Você coloca a sociedade inteira odiando aquelas pessoas, qualquer um que se propõe a defender, não vou nem dizer a defesa a defesa das pessoas, ou a defesa da instituição, mas qualquer um que relativize, por exemplo, uma denúncia absurda. Então, a gente teve denúncia, por exemplo, envolvendo que o Lula, o comprovante de que ele era dono do apartamento do Guarujá, era o cupom do pedágio. Era o cupom do pedágio. O cupom do pedágio não prova nada para ninguém, entendeu? Um cupom de pedágio, o que ele vai provar? Agora, se você chega e fala, num momento em que todo mundo conclui, defende de que aquela operação tem que prender aquele cara, se você fala, olha, esse cupom de pedágio não prova nada, aí as pessoas começam, você está defendendo corrupto, você está defendendo bandido, você só fala isso porque você é petista, você só fala isso porque você é gay, porque você fuma maconha, qualquer coisa. Né? Porque aí a espiral vai obrigar essa opinião a ser reprimida para baixo. Então, qual é o grande efeito? A Elizabeth Neumann viu isso no fim dos anos 60. Macombs viu isso lá nos anos 50. Não tinha internet. Com a internet, esses fenômenos eles se multiplicam profundamente. Eles se multiplicam muito, se tornam muito fortes. E eles se tornam fortes não só em situações extremas, como as eleições. Eles se tornam fortes no dia a dia, na opinião sobre qualquer coisa, na opinião sobre os participantes do Big Brother e da Fazenda. E aí tem um ambiente de intolerância que trava completamente o debate. Você não pode, nas eleições municipais hoje em dia, você não pode, né? Vou pegar um exemplo da esquerda. Tá? Em várias cidades, você não pode defender o seu candidato nos termos que você defenderia, porque senão você vai ser atacado porque a defesa do seu candidato está significando impedir a unidade. Então, você tem uma tese política se impondo para empurrar qualquer outra tese política para baixo. É um desafio a gente restaurar um ambiente minimamente de debate. Tá? Porque, na medida em que a imprensa abriu mão do debate democrático amplo e diverso, isso refletiu na base, refletiu nas redes sociais, e a sociedade está se habituando a não realizar mais debates, a só realizar a imposição de opiniões, a detratação, a atacar as pessoas que têm o contraditório. Né? Se vocês pegarem vídeos lá no YouTube de negacionistas, gente que defende a Terra plana, que o nazismo era de esquerda, todas essas coisas, eu já vou partindo para encerrar, para a gente abrir. Se vocês pegarem vídeos dessa turma, do Olavo de Carvalho, eles vão falar exatamente o que eu falei agora. Vão falar que o contraditório está impedido. Porque eles não podem falar nada. Agora veja. Por que eles não podem falar nada? Porque eles falavam bobagem. Agora, a reação ao dialogar com essas pessoas, quando elas falavam uma bobagem, não era uma reação pedagógica educativa, era uma reação agressiva. E aí todas as pessoas que em algum momento lidaram com uma reação agressiva com especialistas, então um especialista fala, em vez do especialista pegar, olha, deixa eu te orientar direitinho, o especialista vai falar, ó, você é burro, não sei o quê, você está falando isso, você é da extrema direita, não sei o quê.
várias pessoas foram empurradas para a extrema-direita. Elas foram empurradas, porque o especialista era o arrogante, o sabichão, sabe tudo. Cria-se uma oposição entre a sabedoria popular e a sabedoria acadêmica. Agora, não que uma opinião errada da sabedoria popular tem que ser colocada como equivalente a uma pesquisa científica. Mas quando o popular entende o acadêmico, o professor, o jornalista, como alguém que quer impor uma opinião, ele vai rejeitar. E aí a gente chega nesse ponto, que é, o professor é o inimigo da nação. Porque quando você faz uma campanha mal intencionada, você coloca aquelas coisas que as pessoas veem, faz sentido para elas, mesmo que não seja verdade. Então, por muito tempo fez sentido para as pessoas que o pesquisador, o professor, o jornalista, o intelectual, aquele militante político que faz o debate político, ele está querendo ser um cagador de regra. E para a população isso fez sentido. Então, a gente tem um desafio muito grande, porque as redes sociais, elas potencializaram a capacidade de agendamento das grandes empresas continuam agendando o que a gente fala, elas potencializaram a espiral do silêncio e geraram um ambiente de debate interditado. Eu acho que a gente tem que desenvolver formas de a gente começar a agendar o debate das pessoas, tá? Privilegiar a multiplicidade de pontos de vista com uma demonstração razoável, sem falácias e com respeito, né? O mínimo de respeito, e, com isso, colocar o pensamento obscuro na obscuridade novamente. Mas sem que isso faça com que as pessoas se sintam humilhadas, ou rebaixadas, a ponto de, sim, eu vou apoiar aquele pensamento de extrema-direita. Eu acho que, por hora, para a provocação do debate, é isso, e aí a gente conversa mais um pouco. Tá bom? Tá certo, professor Fábio, obrigada. Muito obrigada pela explanação aí desse tema tão difícil, né? Para a gente, com tantos acontecimentos que a gente vê ocorrer aí, agressão a jornalistas recentemente. E aí a gente tem a Cel e a Hilda que estão acompanhando o chat e ver as perguntas que elas têm para apresentar, para passar. Hilda, Cel? Oi, boa tarde. Para começar, então, a gente tem uma pergunta aqui da Silvia. Vocês estão me ouvindo? Perfeitamente, Cel, pode falar. Então, tá bom. Então, eu vou fazer a pergunta da Maria Silvia. Ela pergunta aqui, professor Fábio, como que a gente pode conscientizar a população a buscar, além da mídia, a verdade do que está sendo informado? E aí eu queria pegar uma carona nessa pergunta e fazer a seguinte pergunta para o senhor. Como é que a gente, para o senhor dar dicas, como é que a gente identifica uma notícia falsa? E outra coisa também que eu gostaria que o senhor falasse, de meios de comunicação que o senhor nos indicaria que são confiáveis para a gente ter notícias verdadeiras. São essas três? Bom, claro. Sobre a população, para ela buscar a verdade, né? Eu diria o seguinte, a primeira coisa, a gente tem que deixar um pouco de lado uma ideia de que a conversa e o discurso convencem as pessoas. As pessoas, elas às vezes ficam confusas, tentando entender, mas quando ela abre a boca para falar alguma coisa ou defender alguma coisa, ela já desfez alguma confusão. Por mais que o que ela fale para a gente pareça confuso ou absurdo, na cabeça dela está fazendo completo sentido. E na cabeça dela aquilo é uma verdade, a não ser que a pessoa esteja tentando fazer troça com a gente. Aí, né, abandone essa alma. Mas quando a pessoa está falando alguma coisa, na cabeça dela está fazendo todo sentido, porque as informações que ela tem combinadas vão chegar naquela conclusão. Tá?
Então, vamos pegar, por exemplo, a questão dos evangélicos, né? Imagine que o cara está num país que ele é evangélico. Ele está numa situação difícil. Aí ele vai lá no quarto dele e pede a Deus para melhorar de vida. Aí você tem uma melhora econômica geral no país. Ele não é economista. Ele não acompanha indicadores econômicos. Ele só vê o noticiário. E o noticiário diz, o dólar está aqui, a bolsa está aqui. Até esse cara entender o que é o dólar, o que é a bolsa, o que é a inflação, é muito confuso. Mas ele sabe que ele pediu a Deus e ele conseguiu um emprego melhor. Então, como você vai falar para esse cara que não foi Deus? Que não é verdade que foi Deus que o abençoou? É muito difícil. É muito difícil. Então, para as pessoas chegarem a uma conclusão, até porque a questão da verdade é problemática, porque a verdade existe, mas o problema é quem enxergou, né? O que é verdadeiro, o que é real, quem está enxergando. Nós vamos lá procurando, pesquisando, interpretando, mas a gente dá uma versão, por isso que na ciência existe a avaliação dos pares, né? O cientista vai e mostra, outros cientistas olham, peraí que tem alguma coisa que não está batendo. E aí todo mundo junto tenta encontrar uma versão melhor daquela interpretação. No resto da sociedade não tem isso, as pessoas não têm esse luxo, né, de lidar com versão de pares. Então, eu acho que para a população a gente teria que qualificar o debate com mais enriquecimento cognitivo da população. Não é que estudando as pessoas vão se tornar progressistas, de esquerda, etc. Estudando, elas vão pelo menos não acreditar em qualquer balela. Tá? Porque senão fica aquele negócio, quem é de esquerda estuda, quem é de direita não estuda. Não, conheço bastante gente, eu tenho colegas docentes que são de direita, e inclusive cientificamente são melhores do que muita gente de esquerda. Porque aí a opção política não indica se a pessoa é mais ou menos apegada à verdade. Tá? É muito mais uma questão de consciência social do que apego à verdade. Então, para a população, não adianta a gente chegar para a população e falar, olha, procure informação, etc. Tem que ser feito um trabalho de qualificação cognitiva. Né? E esse trabalho de qualificação cognitiva, ele leva... Né, então, a pessoa, a verdade não é subjetiva? Não, a verdade é a verdade. Subjetivo é a nossa interpretação da verdade. O real está ali, entendeu? Tem um exemplo na área do direito, que tem duas pessoas, uma em cada ponta da praia. Aí tem um barco no horizonte. Uma que está numa ponta da praia vê um pesqueiro. A que está na outra ponta da praia vê um barco de turistas. Só chegando perto para saber se é um pesqueiro, um barco de turistas, ou pode ser nenhum dos dois. Então, essa visão é relativa. O fato de ser um barco não é relativo. Eu não posso olhar o barco e falar aquilo é um dinossauro. Aquilo é uma berinjela gigante, que é o que acontece hoje em dia. Então, a verdade está lá, mas tem que chegar muito perto, e às vezes a gente não consegue chegar tão perto. Então, essa população, como que a gente aproxima essa população? Ela precisa ter tempo para diversão, para lazer, para cultura, ter políticas de cultura. Aí essa população vai ter tempo para o debate. O tempo livre não pode ser para ficar na frente da televisão, vendo novela, vendo Ratinho, o Datena. Então, uma população que ficou assistindo o Datena há 20 anos e o Ratinho, não dá para a gente chegar agora para falar, procure a verdade. Precisa começar a qualificar daqui para frente. A questão dos veículos, quais eu indico, é difícil. É difícil mesmo. Tá? Porque, veja, vamos pegar os veículos que são tidos como progressistas. Eles têm um forte componente opinativo. Porque fazer notícia é caro. Você tem que mandar a equipe fazer a investigação, deixar um repórter passando meses fazendo uma investigação, é caro. E eles não têm essa estrutura. Quem tem essa estrutura fica segurando a investigação. Então, a gente não tem muito além de tentar analisar a notícia. Porque algumas das grandes notícias saíram na Folha de São Paulo, no Globo. E nessa observação da notícia, a gente tentar avaliar a informação que é colocada, as evidências que são apresentadas pelo repórter. Então,
Essa semana saiu notícia em tudo que é jornal, de esquerda e de direita. Lula e Ciro se reconciliam. Por que estava escrito que eles se reconciliaram? Porque eles se encontraram em setembro em São Paulo. Tá, mas qual a evidência você tem de que eles se reconciliaram? Eles se encontraram. Eles podem ter se encontrado e feito um MMA lá dentro. Eles podem ter se encontrado para jogar tranca. O fato de terem se encontrado não diz nada além do fato de eles terem se encontrado. Eu posso torcer, estar torcendo muitíssimo para que eles façam as pazes. Mas foi um encontro, ponto. Tem alguma outra informação? Não. Então a gente tem que filtrar, porque a imprensa brasileira está repleta de opiniões e desejos. Tá? Sabendo que cada jornal, cada site, cada telejornal vai colocar aquilo que lhe interessa, a informação pode estar correta, mas essa informação só foi publicada porque a publicação dela interessa para o dono do jornal, já é um ótimo começo. Então, eu costumo procurar no Brasil notícias sobre o Brasil em 2 sites estrangeiros, que tem versão em português. Um alemão, que é a Deutsche Welle, e um inglês, que é a BBC. Agora, quando os dois falam, por exemplo, da Bolívia, da Venezuela e da Argentina, eles são absurdamente mais reacionários do que o estado de São Paulo. Então, a gente tem que saber filtrar isso. Né? A gente tem que saber filtrar. E a outra pergunta, qual que era? Está fechado o seu microfone, Céu. A outra pergunta é minha mesmo, que eu peguei o gancho, né? Como é que a gente identifica assim, uma notícia falsa? Tá. Primeiro indicador de notícia falsa. Ela me satisfaz emotivamente. Eu li aquela notícia e fiquei feliz. Ou tive um ódio muito grande. Possivelmente ela é falsa. Se ela me estimula uma felicidade muito grande ou um ódio muito grande, provavelmente ela é falsa. Não é verdadeira. Tá? Eu estou vendo uns companheiros rindo aqui, né? Mas é isso, gente. Tá? Porque uma coisa é o noticiário, outra coisa é a propaganda. A propaganda trabalha com emoção. O noticiário trabalha com informação. Essa informação eu posso não gostar, mas quando eu estou lendo, eu posso ficar desconfortável, confortável, mas ela não vai me deixar muito feliz ou muito odioso. Se ela mexe muito com a emoção, é um texto que foi construído com uma perspectiva propagandística, de publicismo. Já começa por aí. O segundo ponto, não tem informações, não tem nomes, só tem opinião e interpretações. Quando teve a condução coercitiva do Lula, circulou nos grupos de zap da esquerda, né, enfim, espalhou mais que notícia ruim e fake news do Bolsonaro, um texto de que um coronel da aeronáutica teria impedido a prisão do Lula. Só que não tem o nome do coronel, qual era a função dele, o que ele fazia ali, com quem que ele falou, como que ele impediu. O texto inteiro só mostrava como ele era um heróico militar brasileiro que tinha impedido a prisão de um ex-presidente. Olha, quem gosta do Lula lê aquele texto sai feliz, sai inflado, com o peito estufado. Mas quem quer informação não vai achar nada. Tá? Então, agora, o ponto principal para saber se a informação é falsa ou não é o quão absurdo parece ser. Tá? O quão absurdo. Se a gente pegar as duas que ficaram mais famosas, mas não foram as únicas, que foram a do kit gay e da mamadeira com o bico em formato de pênis, a pessoa tem que ler aquilo e pensar, olha, um governo gastando dinheiro contra todo o planeta, contra toda a estrutura educacional, incluindo professores, donos de colégio, estrutura pública, vai distribuir livros para ensinar as crianças a serem gays. Eu não vou falar, mas ser gay não se aprende. Então, uma parte da população acha que se aprende sim. Né? Então, até chegar nesse ponto da população, saber que não é uma coisa que se ensina ou que se decide,
vai um tempo. Mas acreditar que um governo vai gastar dinheiro com isso, no caso da mamadeira, não só ia gastar dinheiro, mas que o candidato ia pegar uma mamadeira, fazer uma foto e distribuir em rede social. Gente, é muito absurdo um negócio desses. A pessoa ela só acredita no absurdo porque ela está disposta a acreditar. Então, agora, quem está em dúvida se é muito absurdo, pode ir atrás, às vezes é melhor nem ir atrás para não perder tempo, mas se é muito absurdo, não adianta. É falso. Né? É o critério da plausibilidade. Se a gente recebe uma notícia, a gente tem que pensar, é plausível que isso tenha acontecido? É plausível que o filho do Lula tenha banhado uma Ferrari a ouro? É plausível que isso tenha acontecido? Não é plausível um troço desses. Então, se não é plausível, ela é mentira. Se é plausível, eu ainda tenho que olhar, tem informações, tem depoimentos, tem os nomes, ouviu o contraditório? Se tudo isso foi feito, pode ser uma notícia errada, com uma informação errada, mas não uma mentira deliberada. Céu, tem mais alguma pergunta? Tem uma pergunta aqui da Mariana, eu vou dar uma lida, porque é um texto meio longo. Ela pergunta assim, professor Fábio, gostaria de saber se existe alguma teoria de reflexão midiática que trata de apagamento de informação, que não se caracteriza por o que já sabemos da ação de censura, mas de temas e fatos importantes não escolhidos pela grande mídia como assunto. Ela diz que ela pensou nisso porque ela percebe o quanto as pessoas não têm o conhecimento da luta nacional que se deu contra a reforma da Previdência, a grande participação pública no período do presidente Temer. Como uma teoria comunicacional que explica como que as notícias vão parar ou não, a teoria do agendamento ela dá conta disso. Até porque ela tem um aprofundamento que é a ideia do gatekeeper, que é o porteiro, né? Que é o profissional cuja função é escolher quais informações são noticiáveis ou não. E aí no jornalismo tem todo um estudo sobre critérios de noticiabilidade, o que tem interesse público, se é recente, se é razoável. Tem toda uma série de critérios para definir o que é ou não notícia. Agora, a gente está pensando numa ética, nesse ponto, é uma questão, um ponto de vista ético, em que se defende a democracia e um jornalismo correto. Ele não vai ter um jornalismo imparcial, objetivo, sem valores. Isso vai existir, está vinculado ao próprio jornalista e à natureza do veículo. Tá? Mas o mínimo de honestidade. E às vezes mesmo a notícia verdadeira, ela pode ter um fim político muito claro. Essa semana o Glenn Greenwald, né? Ele está sendo... Vou estar nervosa. O Glenn Greenwald ele está sendo criticado por algumas pessoas porque ele pediu demissão do site Intercept, que ele fundou, porque ele não pôde publicar uma matéria sobre John Biden. E aí ele disse, é censura. Eu não vou tomar posição nem do Intercept, nem do Greenwald, tá? Porque eu também não entendi o que aconteceu entre eles. Mas vamos colocar a seguinte situação. Vamos assumir que o Glenn Greenwald foi censurado no sentido de você não vai publicar essa informação antes das eleições. Você tem que esperar passar as eleições para publicar essa informação. Porque essa informação tem um potencial muito grande de ajudar a reeleger o Donald Trump. Então, você tem, de um lado, o jornalista que fala essa informação é verdadeira e precisa ser publicada porque o outro também é candidato. E você tem um jornal falando, olha, mas nós apoiamos o outro candidato porque esse aqui é fascista. O que acontece? O tempo da notícia não é isento. Não é um tempo isento. A notícia, no momento certo, ela vai interferir em decisões da sociedade. Então, nesse caso, o que acontece? Se a notícia do Greenwald sai no Intercept alguns dias antes das eleições americanas,
Isso pode fazer com que o Donald Trump seja reeleito. E o dono do jornal não quer isso. O que significa? O dono do jornal, ele é um agente político. Ele não é um agente da imparcialidade. Tá? Então, a teoria do agendamento, ela coloca isso. Você tem um gatekeeper não é isento. Né? Ou pegar o exemplo no Brasil. A questão do Queiroz, da rachadinha, dinheiro na conta da Michelle. Essa informação estava na mão da imprensa em agosto de 2018. Ela só foi publicada em 2019. Ora, por quê? Porque se você publicar antes, o mito anticorrupção, ele já se desmancha antes das eleições. O exemplo que eu dei das notícias da Folha contra o Boulos. Essas informações da Folha não tem antes? Ela tem, que também não tem nada de ilícito. Né? Não tem nada de ilícito no que está na matéria. Mas por que ela vai soltando assim? Porque na medida que ela acha que esse candidato pode se tornar uma ameaça ao candidato dela, Folha, ela vai soltando as notícias para tentar desconstruí-lo. E ela já fez isso com uma série de candidatos, né? Isso foi feito já com um monte de gente. O veículo, ele é um agente político. Tá? O dono do jornal é um agente político. Por que os jornais não mostraram a reforma da Previdência? Pela obviedade dos donos dos jornais quererem a reforma da Previdência. Qual é o problema nesse sentido? Esse problema é que a gente não tem um jornal. Simples assim. Tá? Nós não temos um jornal. E não adianta falar, nós estamos usando as redes sociais. Ótimo, bacana. A gente deve ter um monte de gente assistindo pelo Facebook, etc. Mas a gente fica, olha, eu encontro 2 ou 3 aqui, que eu encontro numa outra live, que eu encontro em outro lugar. Tem gente que está assistindo aqui que possivelmente vai estar no ato que eu vou estar daqui a pouco. Então a gente fica aquilo que se chama de bolha, em termos de comunicação analógica no digital, é segmentação de público. Nós somos um público segmentado que só está conseguindo conversar dentro desse segmento. E nós produzimos mídias cada vez mais segmentadas. Então, um monte de candidato apostando em rede social. Legal, na rede social você vai falar com seus seguidores. Seus seguidores já vão votar em você. Mas e o outro, que não te conhece? Você precisa do voto dele. A reforma da Previdência, nós vamos falar para quem? Para quem tem algum tipo de militância, para quem é sindicalista, entende. Agora, o outro que não entende, ele está... Nesse exato momento que a gente está fazendo uma manifestação gigantesca na Avenida Paulista contra a reforma da Previdência, ou no Largo da Batata, as pessoas estão assistindo o Ratinho em casa, ou no carro ouvindo o telejornal falando que tem um monte de vagabundo na Avenida Paulista, atrapalhando o trânsito. O problema é que nós não temos um jornal. Nós precisamos ter um jornal de circulação nacional, nós precisamos ter. Uma coisa que nós já temos bastante é aquilo que o Gramsci colocava, um jornal de formação política dos quadros. Então, quem está aqui na Escola de Cidadania é multiplicador para conversar com as pessoas, para tentar defender uma visão de mundo plural, cidadã, democrática, progressista, no limite socialista. Então, aqui entre nós, toda informação e toda formação, a gente tem que considerar que são pessoas que já estão num determinado grau de defesa de teses, de defesa de uma visão de mundo, de determinadas posições. O que a gente não tem capacidade hoje, de jeito nenhum, é de conversar com a população que não está incluída entre nós. Então, a gente está funcionando como as igrejas evangélicas funcionavam nos anos 70, lá dentro da sua igrejinha, e a pessoa só ia lá quando ela estava destruída. Né? As igrejas evangélicas cresceram com a combinação de TV e prosperidade econômica. E aí as pessoas, olha, a prosperidade econômica foi Deus. E aí ela aumenta o dízimo e muda de emprego, porque imagina a gente metalúrgico. No país, no Brasil, nos anos 2000, teve ferramenteiro ganhando ao em torno de 10 mil reais. Hoje praticamente não tem posto de trabalho para ferramenteiro, mas já teve ferramenteiro ganhando 10 mil reais nos anos 2000 no Brasil. Então você fala para essa pessoa, olha, foi Deus, e um monte de pastor falando na televisão, foi Deus, ela vai dar uma oferta, ai de Jesus, eu vou dar uma oferta porque eu quero mudar de emprego e ganhar mais. Ela muda de emprego e ganha mais, a igreja cresce. Nós não conseguimos oferecer para as pessoas, não é que não oferecer, nós não conseguimos conversar com as pessoas, sequer para mostrar para elas como que a reforma da Previdência está tirando renda dela. Não é prometer revolução e salvação, não. É mostrar, olha como a reforma trabalhista acabou com o seu emprego. Olha como o fim dos estoques reguladores está acabando com o seu salário na hora de comprar o arroz e o feijão. A gente não consegue falar isso para as pessoas.
Então, a gente precisa ter uma estrutura de comunicação que fale com a população, não só que fiquemos falando entre nós. Né? Uma estrutura que é para a gente escolher o tema que vai ser debatido. Tá? Para finalizar essa resposta, em abril de 2013, a Dilma tinha 70% de aprovação. E os maiores problemas do Brasil, na percepção do brasileiro, eram saúde e desemprego. E veja, o Brasil estava caminhando para uma situação de virtual pleno emprego. Mas o atendimento de saúde, as pessoas ainda, né, tinham uma demanda muito grande para o atendimento de saúde. 2 anos depois, 3 meses depois, a aprovação da Dilma caiu de 70% para 30%. Ao final de junho, das assim chamadas jornadas de junho, a aprovação da Dilma caiu para 30%. 2 anos depois, em 2015, quando começou todo o movimento para a deposição da Dilma, o brasileiro enxergava como o principal problema do país a corrupção. E como ele chega a essa conclusão? Porque os jornais só falavam de corrupção e com discurso de extrema-direita. E quando nós vamos falar com as pessoas e interagir, inclusive, em rede social, a gente está respondendo sobre corrupção e discurso de extrema-direita. Isso quando não tem candidato de esquerda falando de corrupção, porque isso vai diferenciá-lo do PT. Né? Porque o antipetismo de esquerda ele está a serviço da direita, não importa a forma que ele assuma. Então ele vai e fala da corrupção, do Lula, da conciliação, um monte de tranqueira. Então a gente precisa dialogar com essa população para falar das coisas reais do dia a dia, do preço da carne, do preço do arroz, do feijão, da soberania nacional. E nós não é que nós temos acúmulo intelectual para isso. O que nós não temos é o canal para chegar na população. Esse canal está bloqueado porque a mídia brasileira ela bloqueou, porque programaticamente para ela é melhor. É só ver o que aconteceu em São Paulo. O primeiro debate começou a falar de tudo que não está no telejornal, cancelaram, não tem mais debate. Não importa qual candidato vai falar ou não. O que importa é que não pode falar desses temas. Oi, Céu. Terminou, professor? Dá tempo aí? Sim, essa resposta eu terminei. Tem mais tempo para 2 perguntinhas? Sim, claro. Eu acho que tem. Tem, Fábio? Pode continuar. Então, tem uma pergunta aqui da professora Eliane, da Unifesp, que também é coordenadora da Escola de Cidadania. Ela quer saber sobre a agência Lupa. O que ela faz quando ela confere que a notícia é falsa? O que ela faz com isso? E outra perguntinha também é sobre aquele site boatos.org. Ele é confiável quando ele fala que aquela notícia é falsa, que é boato? É bastante polêmico o trabalho dessas agências que se chama de fact-checking, né? Checagem dos fatos. A agência Lupa, ela ficou muito conhecida por conta de período eleitoral. Eu acho que a ideia em geral é boa, mas existe um problema quando é assim, como eu sou uma agência de checagem, eu tenho que demonstrar completa isenção. E essa tentativa de demonstrar completa isenção, às vezes ela gera parcialidade. Então, imagina assim, eu vou checar os fatos de um candidato num debate eleitoral. Então, está ali no debate, o candidato vai e fala, ele erra um número. Era para falar 70 mil, ele falou 80 mil. Ah, não, porque tem um déficit de 70 milhões. Aí, vai lá, não, o déficit não é de 70 milhões, era de 50. Não vou nem citar candidato ao partido, não é só a ideia geral. Aí o candidato falou, tem um déficit de 70, mas o déficit era de 50. O candidato está falando de que houve uma má gestão e que gerou um déficit na saúde, por exemplo. Você gerou um déficit na saúde sem instalar a assistência. E o déficit é de 70 milhões. A agência de fact-checking, e a agência Lupa faz muito disso, vai lá e fala, candidato tal citou o dado errado. Sim, ele citou um dado errado. Ele errou, não era 70, era 50.
Mas o que ele disse de o gestor não cuidou da assistência e ainda gerou um déficit é um fato verdadeiro. Então, a forma que é noticiado, a denúncia que ele fez por causa de um erro material se torna uma mentira. Tá? Depois de reclamarem muito, aí essas agências de checagem estão mudando a tática para usar uma forma que é distorcer os dados. Usou dados imprecisos. Na hora que falar isso, é mentiroso. Entendeu? O negócio é mentiroso. Você teria que pegar e fazer uma análise completa das falas. Então, fazer a análise completa do candidato A. Ele disse isso, aqui ele errou no dado, o sentido geral da fala dele é esses dados aqui, o dado correto seria esse. Porque aí você retira essa coisa das pessoas procurarem o mentiroso e o que fala absolutamente a verdade sempre. Porque errar dados as pessoas erram num debate político. Agora, fora desse ambiente, quando ela pega material de campanha, corrente de WhatsApp, etc., é um serviço importante. Mas precisa tomar cuidado, porque se a agência de checagem falha, quem vai checar a agência de checagem? Ela não é isenta. Ela não é a prova de erros. Tá? Se o jornal fizer uma matéria dizendo que a agência de checagem errou, como que o jornal vai ser recebido? E depois como a agência de checagem vai tratar esse jornal? Então, digamos que é uma atividade que a gente ainda precisa refletir bastante sobre ela. Mas eu acho que precisa refletir para viabilizá-la, não para tentar tirá-la do jogo. Tá? Esse site boatos.org, ele tem algumas categorias. Um deles é isso aqui é verdadeiro, isso aqui é boato, isso aqui não foi possível ser verificado. E ele se volta muito a conversas de internet, não a noticiário. Eu acho que para as pessoas que têm dúvidas sobre fake news ou não, ele é uma boa ajuda. Tá? É uma boa ajuda. Mas eu acho que o principal é as pessoas, elas próprias, tentarem filtrar mais a notícia que ela vai ler e vai se incomodar, inclusive. Porque a gente não tem tempo de ficar checando tudo, todo dia, toda hora. Assim, se eu pegar agora meu WhatsApp, o grupo que tem mais mensagens no meu WhatsApp agora, eu tenho 403 mensagens desde a última vez que eu abri esse grupo. Desculpa, gente. Não é humanamente possível a gente ficar acompanhando tudo. Eu acho que o principal é a gente desacelerar um pouco. Tá? A internet está acelerando a vida, nos tornarmos, fazer com que a internet nos sirva, e não a lógica de nós servirmos a internet. As empresas de rede social, elas organizam o algoritmo para que a gente fique o dia inteiro comentando e tentando checar, porque, veja, você entra no Facebook ou no Twitter ou no WhatsApp, você tem um monte de conteúdo ali. O WhatsApp e o Facebook são do mesmo, e o Instagram são do mesmo dono. Aquele monte de conteúdo que está ali, eles são uma empresa de comunicação que não produz uma linha. As pessoas estão ali consumindo um monte de conteúdo, gerando entretenimento, estimulando suas emoções, formando opinião, numa plataforma de uma empresa que não produz uma linha de conteúdo. Então, quem é o empregado, entre aspas, do Facebook que produz esse conteúdo? É o próprio usuário. Então, se o usuário não ficar o dia inteiro interagindo e produzindo conteúdo, essa empresa vai à falência, porque ela não vai ter trabalho. Se é de graça, a gente está trabalhando de graça. Está trabalhando para alguém. Então, eu acho que a principal coisa é desacelerar. Tá? É desacelerar. Então, ó, eu quero conversar sobre tal coisa. Eu vou e converso, eu posso até falar bastante mais sobre essa coisa. Mas tentar não ficar sempre como um empregado não remunerado das redes sociais. Porque são empresas privadas. Não custa nunca lembrar isso. Muito bom. Cel, tem mais alguma questão? Não, por enquanto não. Muito obrigada, viu, professora? Tá. Muito boa a conversa. Eu que agradeço pela oportunidade.
Professor, eu queria passar agora, pedir para o Manuel passar um vídeo, tem mais um convidado, antes da gente encerrar com você, pode ser? Tá bom. Manuel, você faz a gentileza de passar então o vídeo do Wilson? Olá, primeiro eu quero parabenizar a Escola de Cidadania da Unifesp, em que pese o nome, temos de valorizar não só a iniciativa da escola propriamente dita, mas a manutenção do tema que é tão sensível nos dias de hoje. E foi com alegria que recebi o convite da professora Elaine para falar na aula de hoje sobre a Escola de Cidadania de Diadema, sobre o tema comunicação e o impacto na sociedade. E veio no momento ideal. Eu acabei de publicar no meu LinkedIn, vocês podem consultar lá, procure por Wilson de Sá, uma crônica na qual eu chamo um assunto de paradoxo entre tecnologia e longevidade. Convido a todos para ler e opinar isso no momento oportuno. E onde a comunicação entra quando o assunto é cidadania? Bom, cidadania é a prática dos direitos e deveres de um cidadão. E na comunicação, que necessita ao menos de um receptor e de um emissor e um receptor para se efetivar, nos tempos de hoje, nos tempos atuais, também, na minha opinião, há um paradoxo nisso. De Gutenberg até hoje, né, as formas de comunicação mudaram sensível e rapidamente, mas a sua essência não mudou. O jornalismo sério ainda tem como base 5 perguntas que precisam ser respondidas: o que, quando, quem, onde e por quê. E com o advento da comunicação de massa, por meio das redes sociais, por exemplo, essa máxima é muitas vezes desmembrada. A comunicação fica manca, aleijada, quase morta em alguns casos. Acredito que o professor Fábio Venturini falará sobre o assunto também. A comunicação humana é um meio que temos para constituir família, relacionamentos e também exercer a cidadania. Daí o impacto da comunicação na cidadania. Você se torna um cidadão, na minha visão, um cidadão pleno, quando sai do anonimato social, quando grita contra injustiças. Mas o que é justo para um pode ser injusto para outros, e vice-versa. Então, onde está a diferença conceitual? Na minha opinião, na qualidade da informação que você tem sobre determinado assunto. Quando você troca o eu acho por eu tenho certeza, a sua comunicação será mais efetiva e com impacto na sua sociedade, na sua comunidade, no seu bairro, no seu condomínio. O que é a comunicação senão a possibilidade de gerar conhecimento, entendimento, aceitação, compromisso, ação? Então, dá para perceber que a comunicação e a cidadania, elas caminham lado a lado, uma linha paralela. E elas podem convergir lá na frente, vai depender do seu grau de conhecimento. E a mídia assume um papel de mediadora desse conhecimento. E com entendimento, com aceitação também, já que está cada vez mais inserida no dia a dia das pessoas. Hoje está muito mais comum, as pessoas têm muito mais acesso às notícias, elas têm muito mais acesso ao que está acontecendo do outro lado do mundo, em locais que antes ela não teria acesso de maneira nenhuma. Mas essa mídia tem desempenhado uma grande influência na sociedade, transmitindo comportamento, modos e atitudes. Sempre foi assim, mas não com a mesma rapidez dos tempos de hoje. O que preocupa mesmo para mim é a falta de profundidade de algumas mídias atuais que usam as redes sociais para transmitir essa comunicação. Muitas vezes as pessoas não têm, apesar da velocidade da informação, elas não têm tempo para se aprofundar na notícia. Leem lá o título, leem lá o lead e tá tudo bem. Mas não esse lead que eu citei lá no começo, das 5 perguntas. É essa falta de profundidade dos tempos de hoje que me preocupa e pode não gerar o impacto que a gente espera na nossa comunidade, na nossa sociedade. Essa nova forma de comunicação
coisas que jornais, rádios, TVs e sites noticiosos não abandonaram, os que a gente conhece, né, os que são os tradicionais, eles trabalham com a notícia séria, não trabalham com fake news. Os fake news estão a cargo de pessoas que acham que a cidadania está só da sua porta para fora, não no contexto de sociedade, não num contexto amplo. Então, a comunicação ela é muito importante para que todos tenham noção do que está acontecendo na sua comunidade, na sua sociedade e de uma forma geral. Por isso que ela precisa ser tratada com seriedade. E assim você conseguirá, com informação, com bases, com conhecimento, sair do anonimato social e gritar contra as injustiças. Espero ter contribuído para a aula de hoje. Grande abraço a todos. Voltando, professor Fábio, então a gente complementou com essa fala do Wilson. Eu achei bastante interessante que até os questionamentos que foram feitos, né, os últimos têm a ver com essa fala dele também, e a questão da comunicação e relacionamento, né? Eu, como psicóloga, acabo sempre vendo esse viés também, e como que interfere, né? Você falando que as pessoas vão vendo as notícias, e chega uma hora que você fica presa no celular, e isso vai interferir nas relações pessoais, né? E aí isso prejudica bastante também o relacionamento pessoal. E aí, professor, quiser finalizar, tem os outros coordenadores ainda, não sei se alguém quer falar alguma coisa, o Eugênio, mas eu aqui de minha parte vou agradecer a sua presença e essa palestra maravilhosa. Obrigada. Eu que agradeço o convite, tá? Estou à disposição sempre que precisar, principalmente depois que acabar a pandemia, para a gente conversar pessoalmente, se dar um abraço, porque está difícil. Principalmente. Tá difícil a coisa. Vai sobrar abraço quando passar essa pandemia, viu? Vamos ter abraço para todo lado. Daqui a pouco eu vou para uma reunião aqui que as pessoas vão ficar 3 metros de distância uma da outra, numa roda, todo mundo de máscara, vendo amigo ali do outro lado. Tá difícil essa coisa. Isso é tão difícil quanto ficar isolado em casa. Então, eu que agradeço, estou à disposição, tá? Parabéns pela escola de cidadania, pela iniciativa, entendeu? Então, assim, na Unifesp, vários professores já discutem de fazer em outras regiões também, entendeu? Quem sabe a gente consegue fazer, com professores de Guarulhos, a gente está discutindo uma na região Tucuruvi, na Zona Norte, onde eu moro, né? Quem sabe a gente consegue montar uma outra live e fazer intercâmbio entre a gente. Guardou o passarinho. Muito boa a iniciativa de vocês. Parabéns e muito obrigado pelo convite. Obrigada. Por favor, feche o microfone. Tem alguém com o microfone aberto, por gentileza, que falou de um passarinho aí, por favor. Então, obrigada de novo. Queria agradecer a todos os comunicadores, os jornalistas, os convidados que estão aqui presentes, os que mandaram vídeo para a gente, dar parabéns para toda essa turma e chamar os outros coordenadores. Alguém quer finalizar, falar com o professor Fábio? Fábio. Renato, Céu, Hilda, Eugênio. Eu quero, Fábio, é o seguinte, eu também atuo numa outra... Está me ouvindo? Está me ouvindo? Sim, Eugênio, pode falar, pode falar. Fábio, eu tenho também uma atuação na outra escola de cidadania, e a minha pergunta é direta. Isso vale também, essa disponibilidade do qual você mencionou aí, também podemos chamar para outras escolas? Sim, claro. Eu sou funcionário público, funcionário público do público. Então, tá bom. Era especialmente isso. Obrigado, Fábio. Até mais. Mais alguém da coordenação, gente? Renato, cadê você? Quer falar alguma coisa? O Renato está aí, gente? Eu acho que não. Bom, Hilda, você quer falar alguma coisa para o professor, para a gente ir finalizando?
Não, só agradecer mesmo. Tá certo. Cel, quer falar mais alguma coisa? Não, só agradecer e que o professor continue falando bastante, se comunicando, porque a gente precisa se comunicar muito, professor. Muito obrigada. Isso. Tá. Eu não sei se a Andrea está por aí também da coordenação, ela é nossa colaboradora, ela ia estar no chat aí com você, mas ela não pôde vir, né? Acho que ela não conseguiu vir hoje, mas então, professor, muito, muito obrigada de novo, obrigada a toda a coordenação também, tá? E aí a gente vai finalizar a nossa aula com uma chamada do próximo palestrante. Eugênio, você chama aí para o Manuel? Não, Dá uma prévia? Só o seguinte, só para lembrarmos que hoje é a nossa sexta aula, que estamos encerrando agora, isso significa que 2/3 do curso está completo. Então, das 3 aulas que nos faltam, a próxima pela proximidade, inclusive pela data, nós vamos abordar a questão do racismo. A próxima aula, então, é o combate ao racismo. E teremos a conversa com o Denis de Oliveira, que é um professor da USP. Roda o filme aí, por favor, Manuel. Olá a todos e todas, alunos da Escola de Cidadania de Diadema. Meu nome é Denis de Oliveira, sou professor da Universidade de São Paulo, militante da rede antirracista Quilombação. Eu quero fazer um convite. No dia 14 de novembro, às 14 horas, nós ministraremos uma aula sobre o combate ao racismo no Brasil. Quero você lá. Nesse dia nós vamos discutir os fundamentos do racismo no Brasil, a partir da história do país, que teve aí mais de 300 anos marcados pela escravização de africanos, a abolição gradual e inconclusa de 13 de maio de 1888 e a transição desse regime para o capitalismo baseado aí numa superexploração das classes. Então, a partir dessa perspectiva da articulação de classe e raça, que nós vamos discutir como é que se pode pensar uma estratégia eficaz de combate ao racismo no Brasil. Espero você lá, 14 de novembro, 14 horas. Grande abraço! Maravilha! Então, gente, está aí o nosso próximo palestrante, e nós vamos finalizando a nossa aula. O professor Fábio já se despediu de todo mundo aqui, dessa palestra maravilhosa, mais uma aula excelente que a gente teve a oportunidade de assistir. Agradecer a toda a coordenação, a gente vai finalizando a gravação do vídeo. Os alunos que quiserem ficar, só vou dar um recadinho antes da gente finalizar a aula e a gravação. A gente já marcou uma data para a orientação da finalização do curso e do trabalho, que a gente vai falar com vocês daqui a pouquinho. Mas, a princípio, já está agendado para o dia 5 de novembro, então fiquem atentos, tá? A gente vai passar esse comunicado tanto por e-mail, quanto no grupo dos alunos da Escola da Cidadania. Muito obrigada por mais essa aula de hoje. Obrigada. Pode finalizar, por gentileza. Tchau, pessoal.